Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Detetive da Fé. Hoje estarei então desmentindo mais uma vez um rapaz aí que se posiciona como refutador de ateus. Acompanhem tudo isso após a vinheta. Existe um tema um tanto delicado, que é uma pedra no sapato de cristãos como esses que vocês estão vendo aqui na tela, né? Cristãos que são fundamentalistas e literalistas. Trazem muito essa ideia de que Deus é um ser todo amoroso, onibenevolente, por aí vai. Alguns inclusive dizem que esse Deus que eles creem é o puro amor em si. Só que acaba sendo contraditório com algumas passagens que a gente encontra em algumas páginas da Bíblia. Há episódios como, por exemplo, onde esse mesmo Deus ordena a matança de crianças, inclusive bebês recém-nascidos. Há um outro episódio que está lá em Números 31, que no caso, por intermédio de Moisés, a ordem é para matar as crianças, os meninos de um certo povo e pouparem somente as meninas virgens. Complicado, não é? Então, esse tipo de passagens acaba de alguma forma destoando com essa ideia que os caras geralmente trazem de que Deus é amoroso, blá 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 e por aí vai, né? Então Lucas Banzoli fez um vídeo cujo tema era Deus mandou matar crianças, alguma coisa assim do gênero. E, infelizmente nem tocou nesse ponto. O cara foi tão desonesto, mas tão desonesto, que omitiu até algumas passagens lá do livro de Samuel, que será no caso de 1 de Samuel, capítulo 15. Ele omitiu algumas passagens que é para tentar validar o ponto de vista dele. E aqui eu vou vos revelar essas passagens que foram ocultadas. Se você acompanha esse rapaz, ou se você acompanhou esse vídeo, foi lá, bateu palmas, deu parabéns, te fizeram de trouxa. Porque aqui eu vou revelar as passagens que ele escondeu. Inclusive tem um ponto aí onde o próprio Deus ordena que matassem crianças recém-nascidas. E ele ignora totalmente isso daí. Eu vou vos provar aqui, pessoal, sem dúvidas nenhuma. E vos mostrar que esse rapaz não passa de um analfabeto funcional e um desonesto intelectual que está por aí enganando pessoas, enganando cristãos, enganando inclusive algumas pessoas que nem cristãs são, né? Mas que têm algum tipo de interesse na Bíblia e acham que ele está falando verdade, sendo que não passa de um mentiroso e se coloca como refutador dos críticos da Bíblia. É complicado isso daí, não é? Bom, para começo de conversa, vejam isso daqui, pessoal. O vídeo que estarei então reagindo é este. E vejam muito bem o tema, galera. Deus mandou matar crianças? Esse é o tema que ele colocou. É o desafio que ele estaria disposto a poder responder. Porém, quando rolar o vídeo, vocês vão perceber claramente que em nenhum momento ele se foca no próprio tema que ele colocou no vídeo, pessoal. Ele vai fugir do contexto do próprio tema que ele colocou no vídeo. Então, a desonestidade intelectual já começa por aí. O cara coloca um tema e se posiciona como se fosse abordar sobre esse tema, mas desvirtua o foco. Puxa para outros assuntos que são parecidos, mas que não necessariamente têm a ver com o tema que ele próprio colocou. Então, sem mais delongas, vamos lá ao que interessa, pessoal. Bom, gente, aqui é o Lucas e o vídeo de hoje é sobre se Deus mandou matar crianças no Antigo Testamento, principalmente naquela ocasião da guerra lá com os cananeus, né? Ele próprio no início do vídeo, como vocês muito bem ouviram, falou sobre o tema que ele colocou, mas vai desvirtuar esse tema. Engraçado. É o argumento principal dos ateus, um dos mais usados, né, para falar, olha, como o Deus judaico-cristão é malvadão, né? E o problema é que nesse caso muitos dos cristãos realmente acreditam assim, que Deus realmente mandou matar crianças e tentam justificar esse tipo de ação baseado em alguns argumentos que são verdadeiros, mas que não justificam o assassinato de crianças, né? Por exemplo, falam que os cananeus eles assassinavam crianças em rituais a deuses pagãos, né, e sacrifícios, né, aos deuses deles. Isso é verdade. Agora, isso não justificaria então você ir lá e matar todas as crianças deles, né, inclusive todas as que eles não sacrificaram, né? Aqui nesse ponto ele está certo, um erro não justifica o outro, mas a questão é, Lucas, existem evidências na Bíblia, evidências extrabíblicas que apontam que cananeus tinham tais práticas. E falando em Canaã, por exemplo, Canaã era uma região grande que abrigava aí vários povos, várias cidades, né? Então tem que se ver quem especificamente poderia estar fazendo tais práticas, né? Tem esse detalhe daí. Qual povo específico de Canaã tinha tais práticas de sacrifícios humanos? E existem evidências sobre isso? Esse aqui é o ponto. Se não tiver evidências, ele simplesmente está tirando do sovaco. Isso daí não seria o jeito correto de você resolver esse problema, né? Também falar, Deus deu 400 anos para eles se arrependerem, né, e tudo mais, e eles eram extremamente imorais e ímpios e tudo mais.
Novamente, tudo isso é verdade. Agora, isso não justifica você matar crianças, né, numa guerra. Né? Existem várias razões que justificam você entrar numa guerra. Né? Por exemplo, quando os aliados entraram numa guerra contra os nazistas, eles estavam completamente com a razão. Né? Você não ia querer deixar que Hitler continuasse propagando o mal, né, como ele estava fazendo, com os campos de concentração deles, né, com a perseguição a minorias e tudo mais. Né? Você não ia querer que ele continuasse fazendo esse tipo de genocídio, invadindo outros países, etc. e tal. Você tinha que fazer alguma coisa. Agora, como é que você vai resolver esse problema? Matando todas as crianças da Alemanha? Não é isso, né? Não é desse jeito que você ia resolver esse problema. Então, Só que na Bíblia, nós vemos que o próprio Deus que eles dizem lá que é amoroso, onibenevolente, blá blá blá, o próprio Deus dá ordem que é para matarem, aniquilarem, exterminarem totalmente os amalequitas. Entenderam? Eu vou vos mostrar essa passagem aí, se preparem. a questão aqui é, por mais que eles fossem ímpios e maus e etc, e tudo isso é verdade, né? À luz da Bíblia, à luz até dos registros históricos, né, arqueológicos que a gente tem dessa região, nesse período, mas isso não justificaria você ir lá e matar crianças, né? Então a questão é, será que Deus realmente mandou matar crianças no Antigo Testamento? E a minha resposta, como você já deve ter percebido, é não. Então ele já começou aqui com a primeira mentira. Ele disse que não. Só que em 1 de Samuel 15, está nos 3 primeiros versículos está clara a ordem vindo de quem? Do Senhor. Deus usou o profeta Samuel, já que Deus se comunicava através dos profetas, né? Usou o profeta Samuel. E então disse para Saul, levou essa mensagem para Saul, que era para aniquilar, exterminar, erradicar totalmente mesmo, todo mundo, todos os amalequitas. Está claro e explícito. Ele vai mostrar e vai ignorar completamente e vai desvirtuar completamente o tema do vídeo em si. É um vídeo de aproximadamente 22 minutos do cara só falando um monte de blá blá blá, colocando um monte de enxertos. Essa estratégia é de quem não tem argumento. Entenda muito bem isso, pessoal. Você que acompanha o Lucas Banzola aqui e geralmente não para prestar atenção em quem fala o oposto, só fica com raiva, né? Pelo menos uma vez na tua vida faça o exercício de parar e prestar atenção no que eu estou te falando, porque eu estou afirmando aqui categoricamente. Ele omitiu informações para te enganar, para mentir para ti a respeito desse assunto. E eu vou mostrar aqui. E acaba sendo ainda mais vergonhoso, porque ele omitiu informações da Bíblia, né? Que para ele deve ser a palavra ou contém a palavra de Deus. Complicado. Agora, aí isso já vai suscitar, né, a indignação de muitos, né, tanto dos ateus que vão falar que eu estou fazendo, né, como eu já li alguns falando, né, que em relação a outros vídeos de outras pessoas sobre isso, está fazendo ginástica mental, né, e outros cristãos que Eu chamo de malabarismo 4D, que é a combinação de xadrez 4D e malabarismo. mais apegados, né, à literalidade dos textos, né, mais fundamentalistas vão dizer, não, você está aqui passando pano, você está aqui, né, distorcendo as escrituras para suavizar os textos bíblicos, né, mas aqui eu vou mostrar todas as provas bíblicas, hermenêuticas, exegéticas, etc., de que realmente não teve morte de criança no Antigo Testamento, né, em nenhum momento Deus manda alguns soldados da elite ir lá e matar uma criança, né. Ouviram o que ele disse? Em nenhum momento Deus manda. Cara, eu não sei, mas... Assim, se você olhou esse vídeo do Lucas Banzoli e acreditou nas palavras dele, te fizeram de trouxa. Você é um baita de um trouxa mesmo. Trouxa. Entendeu? Porque ele mostrou algumas passagens. Principalmente, até nem principalmente, o cerne da questão seria a 1 de Samuel, né? Porque ele colocou um monte de passagens aí que nem tinha assim nada a ver com o contexto do tema que ele próprio colocou. Mas 1 de Samuel 15 lá, ele mostrou alguns versículos. Você que é crente, que caiu na conversa dele, terias que fazer o mínimo, pelo menos, de pegar também a mesma passagem e ler. Pegar o capítulo 15 e ler ele por completo para ver se o Lucas está falando a verdade ou não. E não depender do que ele está falando e ser enganado. Eu vou vos mostrar aqui que ele omitiu versículos para passar a ideia dele. Se você acreditou nele, você é um trouxa que não lê a Bíblia. Só sai por aí acreditando em qualquer maluco aí na internet que fica falando qualquer besteira para defender fantasias. Complicado, né? A gente vai ver isso passo a passo, né? Vamos lá então começar por um texto aqui, está lá em Josué 10:36, que diz: Então Josué e todo Israel com ele foi de Eglon para Hebron e a atacou. Tomaram a cidade e a ferir espada, como também o seu rei, os seus povoados e todos os que nela viviam, sem deixar sobrevivente algum. Ou seja, ele coloca o tema, Deus mandou matar crianças, daí começa com Josué, onde os caras estavam brigando aí com os povos de Canaã para tirar eles de lá. A questão é, por que ele não trouxe alguma passagem aí que está em Josué, no contexto de Josué,
com Deus dando ordem, para ele focar lá se Deus deu alguma ordem a matar crianças. Se não tiver nenhuma passagem assim em Josué, logo ele está desvirtuando o assunto, porque o tema que ele colocou é Deus mandou matar crianças ou não. Daí ele traz um negócio que não tem nada a ver com o próprio tema que ele colocou, gente. Complicado. Destruiu totalmente a cidade e todos os que nela viviam, como tinha feito com Eglon. Então, para lá, se você ler apenas esse texto aqui, o que parece que ele está dizendo? Né? Que realmente Josué foi lá e destruiu completamente toda a cidade de Hebron. Não teve nenhum sobrevivente na cidade de Hebron. Deus mandou matar crianças ou não? O Deus onibenevolente, amoroso, que eles ficam falando aí, mandou matar crianças recém-nascidas, inocentes ou não? Esse aqui é o contexto. E olhem o que ele está trazendo aqui. E ainda vai errar nisso que ele está trazendo aí. Todos eles morreram, né? É claramente aquilo que está sendo afirmado aqui, né? E de fato esse texto é usado pelos ateus, até por alguns cristãos, né? Que defendem a literalidade desses textos ao pé da letra, que realmente Josué cometeu um genocídio aqui, né? Ele acabou com todas as mulheres, crianças, né? Todo mundo que habitava em Hebron foi assassinado por Josué, né? Agora, será que realmente é isso que o texto está realmente querendo nos dizer? Né? Se é isso que o texto está querendo nos dizer, então a gente teria uma contradição bíblica realmente muito crassa, porque um capítulo depois apenas, um capítulo, o mesmo autor, no mesmo livro, apenas um capítulo depois ele diz, Josué 11, 21 em diante. Naquela ocasião, Josué exterminou os Enaquins dos montes de Hebron. Opa, peraí. Ele acabou de falar que os habitantes de Hebron já tinham sido exterminados lá no capítulo 10. Aí você avança um capítulo depois, já está falando de uma outra época, de um período mais adiante, e ele diz que Josué exterminou os habitantes de Hebron de novo. Já fica uma pulga atrás da orelha. Não é pulga atrás da orelha. Qual é a estratégia dele aqui? Ele botou um tema, Deus mandou, ou seja, o tema tem a ver com uma ordem vindo de Deus, né? Deus mandou matar crianças. Mandou matar ou não? Esse é que é o contexto do que seria o que ele deveria falar, né? Daí, na hora que começa a argumentar e mostrar passagens, ele muda para eles destruíram totalmente os inimigos ou não? Entendeu? Porque se ele colocasse um título, o povo de Deus destruiu totalmente os inimigos, aí sim faria sentido o que ele está mostrando. Não, sentido não, um pouquinho de sentido. O que ele está mostrando aí. Agora ele coloca um tema e começa já logo o vídeo desvirtuando para um outro assunto, entendem? Se destruíram totalmente ou não. Com o intuito de vir com uma conversa aí de linguagem hiperbólica, a estratégia é essa. A pessoa que não para pensar um pouco fora da caixa, a pessoa que não para prestar atenção no que ele está fazendo, acaba caindo na conversa dele, pessoal. O ponto é, Deus mandou matar crianças ou não? E ele vem, não, Deus não mandou matar total. Aí eles não mataram totalmente todo mundo. Não mataram totalmente. Para depois fazer o quê? Para depois conjecturar que, se eles não mataram todo mundo, logo não mataram crianças. É uma conjectura que ele está fazendo com base em quê? No sovaco dele. Porque não tem nada nesses textos que ele mostrou aí que envolva algum tipo de contexto de ordem de terem mandado matar crianças, especificamente como está lá em 1 de Samuel. Então a estratégia dele a princípio foi desvirtuar. É uma falácia, mover a trave, né? Ele tira o foco do contexto e coloca em outra coisa aí. Tá movendo a trave, né? Tá desvirtuando o foco principal. Entenderam agora? E outra, Hebron, que ele mostrou aí, não, como é que primeiro em Josué 11, que ele mostrou aí, é 11, né? 10 ou 11, acho que era 10. Ele mostrou lá, olha, em Josué 10, destruíram aí Hebron totalmente, tá escrito isso. Só que depois, num capítulo posterior, aparece que ainda destruíram mais o pessoal de Anakim, né? Que também estavam em Hebron. Então não tinham destruído totalmente. Foi isso que ele disse. Hebron era uma região que tinha várias cidades. Os próprios textos mostram isso daí. Tinha várias cidades. E tinha o pessoal que morava nos montes de Hebron. Entenderam? Então pensem, por exemplo, aqui. Eu moro, por exemplo, no Rio Grande do Sul. Todos que moram no Rio Grande do Sul, que são naturais daqui, são rio-grandenses. Tem pessoas que moram em vales, como eu. Tem pessoas que moram em lugares que são planos, completamente planos, né? Para quem está próximo aí do litoral, tem lugares que são bem planos. E tem a serra também, a Serra Gaúcha. Então, tem os gaúchos, ou rio-grandenses, que moram em vales, e tem aqueles que moram nos montes. Se acontecer uma guerra, por exemplo, entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e Santa Catarina começa a vencer, começa a massacrar muita gente aqui, eles vão destruir, por exemplo, o pessoal daqui, dessa região e tal, antes de chegarem aos gaúchos que estão nos montes. Então, essa é a mesma coisa com Hebron. Era uma região toda, onde tinham várias cidades, né, vários lugares aí, com o pessoal de Hebron.
e haviam administradores diferentes, e tinha um pessoal que morava nos montes. A passagem que ela acabou de ler aqui, a última, é onde eles passaram a destruir agora o pessoal que estava nos montes da região que é Hebron. Então eles destruíram totalmente o pessoal de algumas cidades de Hebron e depois foram destruir os que estavam nos montes. É tão simples entender isso daí, só que ele vem fazer esse malabarismo para tentar passar a ideia de que Deus mandou destruir todos, mas eles não destruíram totalmente. E mesmo assim não respondeu o próprio tema que ele colocou, se Deus mandou matar crianças ou não. Ou seja, desvirtuou completamente tudo. Eu tenho que parar para explicar tudo isso daqui. Eu sei, é chato, né? Mas é para deixar claro. Para que você, que inclusive foi enganado por esse cidadão aqui, possa ficar esclarecido. E não sair por aí defendendo um monte de passagens que contrariam a ideia do Deus que você crê. Porque quando entra choque de ideias, assim, de um Deus que nem tem prova cabal da sua existência, essas contradições nos levam a um único caminho, que esse Deus não existe. Simples assim. Né? Então no capítulo 10 você tem que todos eles foram exterminados, no capítulo 11 você vê que tem vários ainda que não foram, que ainda estavam em guerra com os israelitas e que foram, entre aspas, exterminados. Aqui eu vou deixar o vídeo rolar, porque é um monte de blá 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 blá. Deixa eu botar uma imagem aqui em cima para ficar assim, mais bonitinho. Pronto, vai ser muito blá blá blá, até ele chegar lá em 1 de Samuel, que é o que realmente importa. Ali é onde tem um contexto se Deus mandou matar ou não. Se a ordem veio diretamente de Deus ou não. É ali. Não, aqui nesses enxertos que ele tá colocando aí, pô. Nada a ver. Ai, terei mais a imagem aqui. Vamos lá, deixa eu botar a imagem bonitinha dela aí. O cara que sabe muito. De novo, né? E aí o mais irônico é que você avança mais alguns capítulos, o capítulo 15 vai dizer o seguinte: conforme a ordem dada pelo Senhor, Josué deu a Caleb, filho de Jofoné, uma porção da terra de Judá, que foi Kiriat Arba, isto é, Hebron. Arba era antepassado de Enaque. Caleb expulsou de Hebron os 3 Enaquins, Sessai, Aimã e Teomai, descendentes de Enaque. Então, pera lá, você vê no capítulo 10 que os Enaquins foram exterminados de Hebron. Né? Não tem mais, todos os habitantes de Hebron foram exterminados. Aí no capítulo 11 você vê que ainda tinha vários habitantes lá de Hebron, vários Enaquins vivos ainda. E no capítulo 15 você vê eles lá ainda, e Caleb teve que expulsar eles daquele território. Né? Então você já começa a perceber que a linguagem que Josué empregou lá no capítulo 10 não era literalmente de você exterminar todo mundo, né? Porque aqui o que está em jogo é claramente uma hipérbole. Uma hipérbole é justamente uma figura de linguagem, uma força de expressão onde você trabalha através do exagero, um tipo de linguagem que a gente costuma usar até hoje, né? Com muita frequência. Se eu dissesse, por exemplo, com dor no coração, que ontem... Daí ele vai pegar esse contexto de linguagem hiperbólica, vai querer misturar com 1 de Samuel, uma coisa que não tem nada a ver. E eu já vi alguns trouxas por aí repetindo essa fala dele em lives como se fosse um baita de um argumento. E já teve uma ocasião em que um rapaz subiu uma vez numa live, acho que foi na live lá do canal Reflexões Contemporâneas do Adriano, né? E estávamos debatendo sobre um assunto que envolvia essas questões bíblicas e tal, né? E o rapaz veio com esse argumento de que não, lá em 1 de Samuel, linguagem era hiperbólica, e citou o nome desse rapaz aqui, porque o Lucas Manzoli uma vez falou isso, tarará. Mais um trouxa que foi enganado por esse vídeo aqui, por esse cidadão. Porque quando lhe fizemos uma pergunta bem crucial, que está lá em 1 de Samuel, porque bastava só ler os outros versículos, o rapaz simplesmente saiu e correu da live. Por quê? Porque caiu na conversa do desonesto intelectual aqui. O Palmeiras destruiu o São Paulo, acabou com o São Paulo, né? O que seria uma grande verdade, né? Ninguém aqui acharia que os palmeirenses literalmente foram lá e exterminaram os jogadores do São Paulo, mataram um por um, né? Embora dentro de campo parece que foi o que aconteceu, né? Os caras já estavam mortos, né? Mas o que obviamente todo mundo vai entender daqui é que foi uma vitória no jogo, né, e que acabou sendo tão convincente que a chamada, né, de destruição, de acabar com eles, né, de etc, né, esse tipo de linguagem. Ou seja, uma hipérbole, mas não alguma coisa que você vai entender e tomar ao pé da letra, né. Então, esse tipo de coisa é extremamente comum na Bíblia, na literatura antiga e também nos dias de hoje, né. Então, é por isso que eu falei, a gente tem que ter cuidado antes de tomar ao pé da letra qualquer coisa que está, né, na Bíblia. Você tem que ver o contexto e entender. O cara tá falando em tomar cuidado para não levar o pé da letra. Se eu não me engano, é alguém que deve acreditar na Adão e Eva históricos, né? Eva conversou com uma serpente. Conversou com uma serpente, hein? Caraca, velho. Adão foi feito do barro, a mulher foi feita da Eva, né? Foi feita da costela de Adão. Caramba, velho. Enfim, vai entender, vai entender.
se ele está falando de uma coisa literal ou não, comparar com outros textos bíblicos, que é justamente no que consiste a hermenêutica, né? A arte de você interpretar a Bíblia de um modo consistente e harmônico, né? Outro exemplo que a gente pode dar aqui está lá em Josué, capítulo 11, verso 23, que diz: foi assim que Josué conquistou toda a terra, conforme o Senhor tinha dito a Moisés. Deu a herança a Israel, repartindo-a entre as suas tribos, e a terra teve descanso da guerra. Então aqui diz que Josué conquistou toda a terra, ou seja, não faltava mais terra nenhuma para ser conquistada, né? Até agora não tocou no. Ó, já se passou um tempinho aí, eu não consigo. Deixa eu ver. Já se passaram 6 minutos e 20 segundos do vídeo dele. E o cara até agora não tocou no tema do próprio vídeo que ele pensou em fazer. Caramba, velho. Toda a terra foi conquistada por Josué. Agora, 2 capítulos depois, olha o que acontece. Josué capítulo 13, versículo 1. Josué, sendo já velho, de idade bastante avançada, o Senhor lhe disse: você já está velho e ainda há muita terra para ser conquistada. E aí ele começa a descrever, né? Esta terra que é essa, todas as regiões filisteus, dos Gesuritas, e vai descrevendo aí toda a terra que ainda falta, ou seja, no capítulo 11, diz que toda a terra já tinha sido conquistada, né? Não precisava conquistar mais nada, Josué podia descansar, ficar tranquilo. E no capítulo 13 está dizendo que ainda faltava muita terra para ser conquistada. Né? Aqui, mais uma vez, o que está lá no capítulo 11? Uma hipérbole, né? Um exagero, uma força de expressão para dizer, ó, Josué conquistou tanta terra que Josué conquistou, que é como se ele tivesse conquistado toda a terra. Ainda que... Então ele acaba sendo falacioso mais uma vez, porque ele vai usar esse tal do contexto da linguagem hiperbólica e vai querer aplicá-la em 1 de Samuel. Sendo que não dá para fazer isso daí. Porque lá vocês vão ver claramente que Deus ordena que matem até os recém-nascidos dos amalequitas. Esse Deus de amor, né, ou de benevolente, que os caras ficam vendendo por aí. Caraca, velho. Que não tivesse sido literalmente toda a terra de Canaã que Josué tinha conquistado naquela ocasião. Então, mais uma vez, a gente tem aqui uma hipérbole. Vamos lá, para mais um exemplo. Né? Esse daqui é o principal texto usado por aqueles que afirmam que Deus ordenou o genocídio de mulheres e crianças. Finalmente. Esse é o texto aí em que Deus ordena mesmo isso daí. Caramba. Quer dizer, se o cara tivesse começado já o vídeo, indo diretamente nesse ponto aqui, iria poupar muito esforço, né? A estratégia dele é essa daí. Inclusive, já percebi isso no outro vídeo que eu fiz o react, outro vídeo dele, né? Ele começa a trazer um monte de enxertos, coisas que não tem nada a ver com o contexto do que o tema diz, né? Para cansar o ouvinte. Daí, quando o ouvinte dele fica já assim, nem vou prestar mais atenção e tal, aí é que ele vai no ponto principal que tem a ver com o tema. Entenderam? É uma estratégia de quem não tem argumento. No Antigo Testamento, lá no capítulo 15 de 1 Samuel. Vamos lá. Deixa eu tirar até aqui a imagem, vamos lá. O texto realmente que parece mais difícil, mais desafiador pra gente, né? Não é parece, é mesmo difícil. E você, Lucas Banzoli, você omitiu versículos deste capítulo para dar um outro parecer. Você foi um desonesto intelectual, você enganou o teu público. Por isso é que tá aparecendo gente, algumas pessoas aí, em minhas lives. Não, mas é linguagem hiperbólica porque o Lucas falou isso. Você enganou essas pessoas, fizeste elas de trouxas. E você que é cristão, que não se deu o trabalho de pegar esse capítulo que ele citou e ler por inteiro, você trouxa. Papagaio de pirata, só fica repetindo aí o que te falam, pô. Tá sendo enganado e nem se preocupa em tentar se libertar disso daí, não. Estudar um pouco essas fantasias aí para começar a saber separar o joio do trigo, como dizem na igreja, né? Também está na Bíblia, mas enfim. Verso 1. Samuel disse a Saul: eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei. Prestem muita atenção. O tema do vídeo dele é: Deus mandou matar crianças ou não? Ali está o versículo 1, versículo 2 e o versículo 3 de 1 Samuel capítulo 15. Prestem muita atenção no que ele vai falar aqui agora. E depois pensem, Deus mandou ou não matar crianças? Essa aqui é a questão, mandou ou não? Entenderam? O povo dele, por isso, escute agora a mensagem do Senhor. E aí ele vai dizer: castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando-os quando saíram do Egito. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para a destruição tudo o que lhes pertence. Não os poupem, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos, jumentos, ou seja, né, para matar tudo, acabar com tudo. Qualquer um que lê esse texto aqui tomar ao pé da letra vai achar que realmente Deus estava ordenando um genocídio terrível, né? Quando ele quer levar alguma coisa ao pé da letra que lhe convém, ele leva. Agora, nesse caso específico, não é para levar ao pé da letra, né? A pergunta é, com base no que ela acabou de ler agora, e eu vou compartilhar aqui na tela, porque aí estava pequeno.
Com base no que ela acabou de ler agora, você que é cristão, que fica dando ouvido para esse tipo de desonesto intelectual, aí quem deu a ordem? Quem deu a ordem para exterminar as crianças de outros povos e recém-nascidos? Quem é que deu a ordem? Foi quem? Com base no que ela acabou de ler agora. Sei que você também prestou atenção, né? Porque tem um bando de cristãos aí que nem presta atenção. Vão na igreja só por convenção social, não leem, não estudam porcaria nenhuma, nem prestam atenção. Só estão lá porque, enfim, tem que estar, porque também quer parecer com um grupinho, quer ter um grupinho para se sentir pertencido, né? Quem é que mandou aí? Não foi Deus, não foi o teu Deus onibenevolente, amoroso, justo que ficam falando por aí. Você já parou para ler essa passagem? Já parou para refletir sobre isso? Ah, não, mas como lá em Josué, na verdade é uma linguagem hiperbólica. Deus mandou matar todos, mas não era bem todos, porque depois aparecem alguns amalequitas. Esperam só, o grosso vai entrar, o grosso já entrou nesse rapaz aí, agora vai entrar em vocês que ficam dando ouvido nesse tipo de pessoas. Vamos lá pegar a passagem aqui. 1 de Samuel, versículo 15. Então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor. Quem será esse Senhor aí que costumam colocar com esse maiúsculo na Bíblia? É Deus. Enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras de quem? De quem? Do Senhor. Quem que está dando a ordem aqui? Não é Deus. Assim diz o Senhor dos exércitos. Essa parte o Lucas Banzoli não leu quando ele compartilhou aí, porque está bem explícito. Assim diz o Senhor dos exércitos. Eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque, destrói totalmente. Destrói o quê? Totalmente tudo que tiver e não lhes perdoes. Eu estou no versículo 3 agora. Porém, matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até aos de peito, ou seja, a criança recém-nascida. Desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até aos jumentos, até os animais que não tinham nada a ver, era para matar tudo, destruir totalmente tudo que era de Amaleque. Tudo. A pergunta vem de novo. Quem é que deu essa bendita ordem, né? Foi quem? O tema do vídeo do Lucas Banzoli é: Deus mandou matar crianças? Tá aí a resposta, mandou ou não? Ele em algum momento respondeu isso daí, se mandou ou não? Não respondeu. Não respondeu porque sabe que esse é um caso impossível de se resolver. Como um Deus todo-poderoso, amoroso, onibenevolente, todos esses enxertos aí, virtudes, qualidades que eles ficam inventando, né? Como um Deus assim, que esse Deus da Bíblia que eles dizem ser, pode ter tal atitude e mandar tal coisa. Complicado, né? Então vamos lá. Dos amalequitas. Beleza, vamos lá pro verso 8. Aí o que Saul fez, né? Se preparem, porque agora ele fez o quê? Cherry picking. Para quem não está familiarizado com o que é cherry picking, é pegar só aqueles versículos aí que lhe convém para você tentar passar a tua ideia, para que a tua ideia seja válida, mas você só está pegando aquilo que lhe convém, não está pegando o contexto todo. Eu vou pegar o contexto todo, beleza? É aqui onde começa o show de desonestidade da parte dele. Saul capturou vivo Agag, rei dos amalequitas, e exterminou o seu povo. Mas Saul e o seu exército pouparam Agag e o melhor das ovelhas e bois, bezerros gordos, os cordeiros, pouparam tudo que era bom, mas tudo que era desprezível e inútil, destruíram por completo. Então aqui ele diz que todos os amalequitas foram mortos, exceto o rei Agag. Né? Então todo o resto, né, todas as mulheres, crianças, todo mundo morreu. E a ordem de Deus era para destruir todos ou não? Essa é que é a questão. A pergunta continua no ar, ô Lucas Banzoli. Só sobrou o rei, né? E aí a gente vai ver lá no capítulo, no verso, 32 e 33, olha o que acontece. Saul Pulou já no verso 32 e 33 do mesmo capítulo. Ué, por que ele não leu depois do versículo 3? Por que ele não leu depois do versículo 3 até chegar aí nos versículos 32 e 33? Por que, Lucas? Por que você não fez isso? Por que você omitiu esses versículos aí no meio? Por que será, Lucas Banzoli? Vocês que são os seguidores dele, que ficam dando vídeos nesse tipo de refutador de ateus, por que será que ele não mostrou aquelas passagens aí do meio? Caramba, velho. Você já parou para ler, em vez de se limitar só no que esse rapaz aí ficou falando no vídeo?
Samuel disse, traga-me Agag, o rei dos Amalequitas. Agag veio confiante, pensando com certeza já passou a amargura da morte. Samuel, porém, disse, assim como a sua espada deixou mulheres sem filhos, também sua mãe ficará sem o seu filho entre as mulheres. E Saul despedaçou Agag perante o Senhor em Gilgal. Ou seja, diz aqui que só o rei sobrou, todos os outros foram exterminados, e aqui Samuel mata o que sobrou, ou seja, o rei, né? Então qualquer um poderia entender que literalmente não sobrou nenhuma amalequita, morreram, foram todos eles, né, exterminados, foi um verdadeiro genocídio aqui que Saul e Samuel fizeram, né? E não sobrou ninguém. Só que o próprio versículo aqui que a gente acabou de ler dá a entender que a mãe do rei Agag continuava viva, porque diz aqui, né? Assim como a sua espada deixou mulheres sem filhos, Deus mandou matar as crianças recém-nascidas, crianças ou não? Eu vos mostrei que era o tema do próprio vídeo dele. Ele parou. Não, vou colocar esse tema aqui. Deus mandou matar crianças e vou responder isso. Ele parou para pensar isso daí. Daí, na hora de fazer o vídeo, não respondeu porra nenhuma do próprio tema que ele colocou no vídeo. Chegou no capítulo que aborda especificamente sobre essa questão, se Deus ordenou ou não a matança de crianças, e sequer respondeu. Os versículos que eram cruciais para ele abordar sobre esse assunto, que era o versículo 1, 2 e 3, ele simplesmente cagou lá se Deus mandou matar ou não. Ignorou o próprio tema que tinha a ver com esses versículos. Para vir trazer um monte de coisa lá de Josué que não tem nada a ver com o próprio tema que ele colocou. Caramba, será que é tão difícil se dar conta disso daí? O quão idiota você tem que ser para não parar e se dar conta disso daí? E se dar conta também, tô falando muito da conta, né? Não tô achando outras palavras. E se apercebendo, agora achei outra palavra, e se aperceber que está sendo enganado. O quão difícil é isso? Mas também, né? Pelas experiências nas lives, eu penso que para algumas pessoas realmente é difícil parar e pensar, né? Complicado. A religião tem esse poder de apodrecer o cérebro das pessoas. também a sua mãe ficará sem o seu filho entre as mulheres. Então, se a mãe dele ia ficar sem ele, né, então se supõe que a mãe dele continuava viva, né, e iria lamentar a morte do filho. Né? Ou seja, pelo menos uma pessoa já não tinha sido morta, né, dos Amalequitas, né, a mãe do rei Agag. Né? E se a gente for avançar mais a leitura, por exemplo, aqui no capítulo 27, né, aí já passou bastante tempo desde aquele episódio lá de Saul e dos... Pulou para capítulo 27 de Samuel. Ô Banzoli, por que você não leu o versículo 4 em diante, até chegar lá nos versículos 30 e pouco que você mostrou aí na tela? Por que você omitiu isso do público, Banzoli? Será que lá tem uma coisa que você não gostaria de mostrar porque refutaria os teus argumentos? Eu tô guardando isso para depois desse besterol que ele vai falar aqui. Omitiu para quê? Se você omitiu, isso se chama o quê? Desonestidade intelectual. Além do analfabetismo funcional, né, que você fez aí nas passagens de Josué, onde Hebron estava sendo referido como uma região. E também tinha um povo que morava nos montes de Hebron. Por isso é quando disse que destruiu totalmente. Entende-se claramente que estava falando das cidades que não estavam nos montes de Hebron. É tão simples, cara. Mas enfim, nesse ponto específico aqui, você foi um desonesto intelectual. Tá tendo gente repetindo aí as tuas falas. Que triste, velho. Que triste. Dá pena esse tipo de coisas. Eu estou aqui fazendo um trabalho que é para poder alertar as pessoas, para que eles possam abrir as suas mentes, serem mais céticos e críticos com relação à sua própria crença. Porque eu já fui cristão, eu vi que tinha muita coisa errada. Tem muita gente também que viu que tinha coisa errada. Decidimos sair, largar. Alguns, por exemplo, quando veem que tem coisa errada, no caso mais social, né, eles se afastam da igreja em si, viram desigrejados, como dizem, né, mas não param de crer. Tem outros que ficam gnósticos, teístas, mas saem daquele meio religioso e não se apegam muito à Bíblia nesse caso. Tem alguns que viram agnósticos, tem outros que viram apateístas, tem alguns que viram ateus, como no meu caso. Eu virei ateu. Percebemos que tem erros aí, não dá para levar tudo como se fosse 100% inspiração divina de Deus, não, como está escrito lá num dos livros lá de Paulo, né? Não dá para levar muito a sério isso daí, não. E vendo que há erro aí, que fomos enganados, eu estou aqui junto com outras pessoas na internet, alertando os outros que também estão sendo enganados, como o Lucas Banzoli aqui nesse vídeo enganou pessoas. Estão sendo enganados com essa mentirada de religião que não leva a lugar nenhum, gente. Principalmente o cristianismo, que dominou aqui o ocidente, pessoal. A gente faz esse trabalho e ainda tem trouxas que vêm nos atacar quando a gente tenta mostrar a verdade. Complicado, né?
Amalequitas. Verso 8 diz: E subia Davi com seus homens e davam sobre os Jesuritas e os Jarcitas e os Amalequitas, porque antigamente foram estes os moradores da terra que se estende na região de Sur até a terra do Egito. Opa, aqui a gente vê Davi, aqui já está falando muitos anos depois disso que aconteceu com Saul, né? E Davi está lutando contra os Amalequitas, ou seja, não apenas ainda existiam Amalequitas, como era um povo grande o suficiente para poder fazer guerra contra Davi. E aqui Davi é o sucessor de Saul, né? Então essa guerra aqui não deve ter acontecido mais do que os 40 anos em relação à guerra anterior, né? Ou seja, Muito blá blá blá, gente. Muito blá blá blá. no máximo, né? Não teve um grande período, um grande intervalo de tempo entre uma guerra e outra, e os amalequitas já eram um povo, já era um exército grande o suficiente para fazer guerra de novo contra os israelitas, né? O que mostra que, obviamente, eles não foram totalmente exterminados, conforme uma leitura ao pé da letra de 1 Samuel 15 daria a entender, né? E a gente vai ler 1 Samuel 30, ou seja, aqui a gente já passou mais 3. Foi até 1 Samuel capítulo 30. Banzoli, você omitiu, vou repetir mais uma vez, você escondeu. Versículo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, que tal uma coisa muito importante. 12 em diante, também tem umas coisinhas importantes aí nesse meado, entre os versículos 3, do 1 ao 3. Até lá o versículo 30 e poucos que você mostrou aí, Banzoli. Nesse meio aí, nesse miolo, tem coisas, tem informações cruciais que eu vou mostrar aqui pro público que você escondeu, cara. Escondeu pra quê? Tava com medo de quê, Banzoli? Tinha medo de quê? Aqueles versículos do miolo refutam completamente essa besteirada toda aí de... linguagem hiperbólica. Refuta tudo aquilo daí. Por isso é que ele justamente escondeu do público, omitiu, desonesto. Isso é desonestidade, caramba. Você é cristão. Não, nós cristãos devemos prezar pelo amor, pela verdade. E eis que conhecereis a verdade vos libertará. A gente tem Jesus do nosso lado, a religião verdadeira, logo nós somos moralmente mais corretos do que o resto do mundo. Tem muito cristão com esse tipo de mentalidade, né? Uma mentalidade nojenta, porca, de se achar o melhor só porque tem a suposta religião verdadeira, só porque adora o suposto Deus verdadeiro. Mas é o mesmo tipo de pessoas que faz isso daí que o Banzoli está fazendo. Que diz ser a pessoa que traz a verdade, mas faz o quê? Esconde passagens para mentir para o público. Capítulos em relação ao texto que a gente acabou de ler. Verso 1 diz: Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Siglag, já os amalequitas tinham invadido o sul. Então, para lá, aqui eles continuam vivos aí, os amalequitas, muito né? Incerto, já tinham sido exterminados no capítulo 15, continuavam lutando contra os israelitas no verso... Cara, me faz um vídeo de 22 minutos com um monte de blá blá blá. Quando chega na parte crucial, não responde e pula alguns versículos. O resto é blá 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 blá, falando de coisas que não tem nada a ver. É foda, no capítulo 27, e aqui no 30 estão lá lutando ainda contra os israelitas, né? Olha que curioso. E já em 1 Crônicas, a gente vai ver lá no capítulo 4. Pô, o cara foi pular lá em Crônicas, véi. Banzoli e o miolo lá do capítulo 15. Você não leu por quê? Eu tô repetindo isso várias vezes que é pra te esculachar mesmo na cara, véi. O rapaz fica fazendo vídeo aí, sou refutador de ateus. Esses ateus falam muita merda, falam besteira. Esses ateus aí são uns merdas. Olha aí o que o rapaz está fazendo agora. Eu tô guardando o melhor pro fim. O miolo lá, eu vou ler aqui para vocês o que ele omitiu, que vai refutar totalmente a tese dele aí de linguagem hipotética e os caralho aí. Caramba. Isso já muito tempo depois, já na época do rei Ezequias, olha o que a gente vai ver, né? E feriram o restante dos que escaparam dos amalequitas e habitaram ali até o dia de hoje. Ou seja, os amalequitas continuavam vivos séculos e séculos e séculos depois, né, da época do rei Saul. Eles estavam vivos ainda lá em 1 Crônicas, lá na época do rei Ezequias, né, para você ter uma ideia, né? E o mais curioso é que se a gente avança mais ainda no tempo, né? Porque aqui o texto vai dizer, né? E feriram o restante do que escaparam dos amalequitas e habitaram ali até o dia de hoje. Ou seja, dá a entender que aquilo que tinha sobrado dos amalequitas tinha sido completamente exterminado, não sobrou ninguém, né? E aí a gente vai lá para Esther, capítulo 3, olha que interessante. Caraca, o cara foi até em Esther, velho. Ô, Lucas Banzoli e o miolo lá, o miolo. Pensa num Oreo da vida. Uma bolacha. Biscoito ou bolacha. Enfim, foda-se. Pensa numa bolacha da vida, em que tem aquele recheiozinho, o recheio, o miolo. Pensa num cachorro quente. Você abre o pão no meio,
E tem aí o miolo, onde vai a salsicha, cebola, repolho, batata palha, maionese, ketchup, ervilha, milho, tudo que é aquela porcalhada que vai lá no meio, que deixa o cachorro quente bem gostoso, hein? Você ignorou essa parte, ô Lucas Banzoli, hein? Pra quê? Ô Lucas, meu filho, caraca, Bambam, ô Bambam, por que Bambam? Caramba, E velho. depois desses acontecimentos, o rei Xerxes honrou a Ramã, filho de Hamedata, descendente de Agag. Agag, se você não está lembrado, é justamente aquele rei dos Amalequitas que foi morto lá pelo Samuel, né? Promovendo e dando uma posição mais elevada que a de todos os demais nobres, né? Aí você começa a se lembrar por que Ramã tinha um ódio contra os judeus, lá no livro de Esther. Justamente porque ele era um Amalequita. Né? Ele era um descendente do rei Agag, que era um amalequita. Então a gente vê claramente que os amalequitas continuaram vivos, né? Eles não foram exterminados, coisa nenhuma. Né? Eles continuaram vivos depois de 1 Samuel capítulo 15, eles continuaram. Sabe uma coisa engraçada? É que tem pessoas que, ao virem o que eu estou falando aqui, ao verem este vídeo, né? Em vez deles pararem e refletirem, pô, realmente, pô, isso que o Richter está falando faz sentido. E o Banzoli aí deu uma mancada, né? Em vez deles pararem para refletir, vão ficar com raiva. Tem pessoas que vão ficar com raiva de mim. Gente, eu também já fui trouxa. Também já me fizeram de trouxa. Fui enganado pela religião. Acreditei nessas fantasias, nesse besterol. Vocês também são capazes, pessoal. Vocês não necessariamente precisam virar ateus. Não é obrigatório virar ateu. Você pode professar algum tipo de crença que tenhas por aí, mas desde que não seja essa mentira e enganação, que é essa religião judaica cristã, que ficam propagando por aí como se fosse verdade absoluta, hein? Então vão ficar com raiva pra quê? Qual é a necessidade de ter sentimento de raiva de alguém que tá te mostrando a verdade? Caraca, velho. Vivos depois de 1 Samuel 27, continuaram vivos depois de 1 Samuel 30, continuaram vivos em 1 Crônicas capítulo 4, isso já séculos depois, na época do rei Ezequias. Nesse texto diz que Ezequias matou aqueles que tinham restado dos amalequitas, mas aqui séculos e séculos depois, já no exílio babilônico, a gente vê um descendente exatamente desses amalequitas, né? Ou seja, que mostra que os amalequitas Blá, blá, continuavam blá, blá, vivos blá. e perseguindo os judeus, porque Ramã protagonizou tudo isso, né, que a gente lê no livro de Esther, para tentar destruir completamente os judeus, né? Então, toda essa linguagem bíblica, ele exterminou totalmente, não deixou nenhum sobrevivente, né, acabou com eles e tudo mais, isso daí é apenas uma figura de linguagem, mesmo quando menciona homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, etc. E tal, isso daí é tudo hipérbole e não deve ser tomado ao pé da letra, né? Porque os próprios escritores bíblicos desses mesmos livros explicavam, poucos capítulos adiante, que eles não tinham sido completamente exterminados, que ainda tinha muita terra para ser conquistada e assim por diante, né? A questão é, vamos lá. A questão é, Deus mandou matar as crianças ou não? Deus mandou destruir totalmente eles ou não? Mandou. Eu vos mostrei os 3 primeiros versículos, coisa que ele ignorou. Se o tema do vídeo dele fosse, esses povos foram destruídos totalmente, aí os argumentos dele fariam sentido. Mas o tema não é esse daí não. O cara colocou um tema aqui e foi falar completamente sobre outra coisa. E também é bom lembrar de um detalhe. Antigamente, isso inclusive é uma prática ainda que nós podemos ver assim em tempos modernos, né? Mas antigamente, em épocas de reinados e por aí vai, quando um povo guerreava com outro, tinha uma prática que era comum. Não era uma regra, mas era comum. Era de preservar, eles destruíam totalmente outro reino, conquistavam tudo, matavam mesmo geral, uma aldeia, uma vila, faziam esse tipo de coisas, né? Destruíam totalmente. Mas também poderiam fazer o seguinte, que é poupar algumas pessoas para usar como escravos, para reprodução, no caso de mulheres, da vila ou do reino que foi conquistado, né? Poupavam também pessoas da nobreza, como reis, pessoas da alta classe, por aí vai. Tinham essas práticas aí. Beleza? Mas quando representava algum tipo de ameaça para quem ganhou a guerra, ele mandava exterminar o rei lá, né? O general por aí vai, mandava exterminar todos e tudo mesmo. Mandava exterminar todos. Beleza? Tinha isso daí. E nessa de exterminar muita gente, a linguagem pode ser de que, realmente exterminaram totalmente todos, mas pouparam, por exemplo, a família real. Ou seja, não mataram totalmente o pessoal daquela etnia, daquele povo, né? Tem isso daí, porque havia essas práticas de pouparem alguns. Se o contexto do tema do vídeo dele fosse esse daí, beleza, eu nem teria o que contestar. Mas não, ele traz um tema delicado, sequer fala sobre o tema e começa a trazer um monte de enxertos de um blá 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 que não tem nada a ver. Agora vou vos mostrar
os versículos que ele omitiu, os versículos que refutam essa conversa toda boba de linguagem hipotética. Caramba, vamos lá. Nos versículos 1, 2 e 3, vocês, do capítulo 15 de 1 de Samuel, vocês já viram claramente que a ordem veio diretamente de Deus. Beleza? Isso aí já foi explicado. Agora vamos ler a partir do versículo 4 em diante e ver o que o Lucas Banzoli cagou para poder mostrar. Escondeu. Vamos lá, pessoal. Versículo 4. O que Saul convocou o povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé e 12.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscada no vale. E disse Saul aos queneus: Ide-vos, retirai-vos e sai do meio dos amalequitas, para que não vos destrua juntamente com eles, porque vós usastes de misericórdia com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul aos amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está de fronte do Egito, e tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas. Porém, a todo o povo destruiu a fio da espada. Inclusive esse versículo 8, onde diz que ele destruiu todo o povo a fio da espada, contradiz com aqueles outros capítulos aí que ele estava mostrando que ainda tinha amalequitas, porque isso é contraditório. Por que esse tipo de coisas também acontece, pessoal? Explicando aqui rapidinho. Porque como não há garantia de que um único livro possa ter sido escrito por um único autor, tem esse problema também na Bíblia, e a Bíblia não foi um livro escrito com o objetivo de se harmonizar, as histórias acabam entrando em choque, porque os autores não tinham o mesmo objetivo, que era harmonizar os livros. Por isso é que nós encontramos várias contradições, como essas daqui, choques da ideia, onde num versículo diz que todo um povo foi destruído, e posteriormente esse mesmo povo aparece, porque era um conjunto de tradições e histórias que não tinham o objetivo de serem uma única história, entendem, pessoal? Parte disso também foi culpa dos pais da igreja ou da igreja católica, que começou a canonizar textos sem sequer averiguar diretamente, né, se eles poderiam estar harmônicos ou não. Bom, continuando aqui, versículo 9. E Saul e o povo pouparam a Agag, e o melhor das ovelhas e das vacas e da segunda ordem, e os cordeiros ao melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, a toda a coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo, prestem muita atenção aqui a partir do versículo 10, pessoal. Esse versículo e os outros que estão abaixo, o Lucas Banzoli, o Bambam, não mostrou, pessoal. Por que ele não mostrou? Por que ele leu só versículo 1, 2 e 3 e pulou logo para os 30 e poucos aí, hein? Porque isso daqui refuta essa besteira de linguagem hipotética. Você que é fanboy do Lucas Banzoli, presta muito bem atenção aqui, ó, seu analfabeto, para não começar a ser enganado por aí, beleza? Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: Arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda noite clamou ao Senhor. Meu querido, olha o que diz aqui o versículo 11. Arrependo-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras. Que palavras seriam estas? Vamos lá. Vamos dar aula para os analfabetos aqui, que ficam acreditando nas mentiras do Lucas Banzoli. Analfabetos funcionais, no caso, né? E há gente que acha que isso é ofensa, sendo que eles demonstram claramente ser. Arrependo-me de haver posto o rei Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras. Que palavras eram estas? O que Saul deixou de cumprir? Que fez com que Deus se arrependesse e ficasse chateado com ele. O que Saul deixou de cumprir? Vamos voltar lá. Versículo 3. Vai, pois, agora e fere Amaleque, destrói totalmente tudo o que tiver e não lhes perdoes. Porém, matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde os bois até as ovelhas e desde os camelos até aos jumentos. Com base nesse resto dos versículos que eu li, do 4 até o 10, vocês viram que Saul não cumpriu ao pé da letra o que Deus mandou, não é? Se prestaram muito bem atenção nesses versículos. Saul não fez exatamente a ordem que está lá no versículo 3, que acabei de ler aqui para vocês, pessoal. Justamente por este motivo, o Deusinho bonzinho amoroso
que o Lucas Manzoli adora, no versículo 11, se arrependeu de colocar Saul como rei porque ele deixou dele seguir e não cumpriu as palavras dele, galera. Agora me digam uma coisa, ó queridinhos amados de Deus. Se isso daí de matar totalmente não passa de linguagem hiperbólica porque esses povos apareceram depois, por que que Deus no versículo 11 se arrependeu de colocar Saul como rei por justamente não ter cumprido a ordem que ele deu, que era de destruir totalmente todos os amalequitas? Por quê? É justamente por esse motivo que essa conversa de linguagem hiperbólica não faz o mínimo sentido, é um besterol. Porque Deus queria sim que destruíssem totalmente todos os amalequitas, inclusive animais, crianças de peito, mulheres, homens, crianças. Deus queria que aniquilassem todos, apagassem todos. Agora você viu que foi enganado, né? Agora você tá vendo aí, omitiram informações para ti. O Lucas Banzoli foi um completo de um desonesto intelectual que pegou esse capítulo, leu só o versículo 1, 2 e o 3, ele próprio nem respondeu o vídeo da live do vídeo dele com base no que leu, fugiu, ignorou, pulou esses versículos aí que eu vos mostrei agora, foi lá nos 30 e poucos, que é para poder passar uma outra ideia. Sendo que estes versículos que ele pulou de propósito, mostra que não passa de um baita do mentiroso. Mentiu sobre o que ele se propôs a responder. Ele mentiu, omitiu informação. Vamos continuar porque não para por aí, pessoal. Versículo 12. E madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã. E anunciou-se a Samuel dizendo: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levando para si uma coluna, então voltando passou e desceu de Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, cumpri a palavra do Senhor. Saul mentiroso. Vamos lá. Versículo 14. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este aos meus ouvidos? E o mugido de vacas que ouço? E disse Saul: de Amaleque as trouxeram, porque o povo poupou os melhores das ovelhas e das vacas para as oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Então disse Samuel a Saul: espera, e te declararei o que o Senhor me disse a esta noite. E ele disse: fala. E disse Samuel, o que Samuel falou aqui no versículo 7, pessoal? O que Deus lhe declarou na noite passada, não é? As palavras de Deus aqui por intermédio de Saul. Prestem atenção aqui, ó, fanboys do Lucas Banzoli, que estão vendo esse vídeo aqui. Porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e o Senhor te ungiu rei sobre Israel? E enviou-te o Senhor a este caminho, e disse: vai, olha a ordem que Deus tinha dado, vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles. Ou seja, a ordem de Deus, o profeta Samuel repetiu novamente qual era a ordem de Deus, que era destruir totalmente aqueles pecadores amalequitas, pelejar contra eles, guerrear no caso, né? E aniquilar eles, apagar eles da existência, todos, totalmente. É isso que Deus queria, essa foi a ordem de Deus. Versículo 19. Porque, pois, não deste ouvidos à voz do Senhor, antes te lançaste ao despojo e fizeste o que parecia mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvidos ao Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém, versículo 22, galera, porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor prazer em holocaustos e sacrifícios, como que em se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que gordura de carneiros.
Eis, Samuel falando, eis que o obedecer é melhor do que sacrificar. Então, pessoal, com base no que eu li aqui, que o Lucas Banzoli escondeu do público, né? Com base no que eu acabei de ler aqui, ficou claro que essa ordem de Deus aqui, quem deu a ordem para matar era Deus. Pronto, essa parte já foi resolvida. Ficou claro que essa ordem aqui que Deus deu no versículo 3, Deus quis que fosse cumprido ao pé da letra, que era para aniquilar totalmente tudo e todos que tem a ver com os amalequitas. Entenderam, pessoal? Aonde é que se encaixa a linguagem hiperbólica aí? Em nenhum lugar. Então vos mostrei claramente, vos provei aqui, que Lucas Banzoli, além de ser um analfabeto funcional, é um baita de um desonesto intelectual. Porque eu li para vocês aqui passagens que desmontaram totalmente essa conversa dele de linguagem hiperbólica. Ah, não. É que Deus aí disse que era para destruir totalmente todos, inclusive crianças, né, e tudo mais. Mas não destruiu totalmente todos, porque depois vocês vão ver que os amalequitas aparecem na história de novo. Então não mataram todos, tinha crianças aí felizes e tal, não mataram todos. Não é que Deus queria realmente que matassem todos, Deus só usou uma linguagem hiperbólica, exagerou na sua fala. Eu vos mostrei agora, pessoal, que não. Que a ordem não foi uma linguagem hiperbólica, que não foi um exagero por parte de Deus, que Deus não quis dizer realmente aquilo que ele falou, né? Os textos estão claros que ele queria que fosse aquilo. Saul não fez e Deus se entristeceu, se arrependeu inclusive de ter posto Saul como rei, porque não cumpriu ao pé da letra a sua ordem. E ainda endossou-se lá no versículo 22 que o obedecer é melhor do que fazer sacrifício, oferecer sei lá o quê, porque Deus queria que obedecessem a ordem dele. Ele não queria que usassem dos animais dos amalequitas para fazer sacrifício, que é um tipo de coisa também que agradava a ele, né? Ele não queria aquilo. O que ele queria é que Saul cumprisse a ordem dele de vingança, de matar os amalequitas, pessoal. E tem um detalhe aí, que ele nem mencionou aí, né? Que muitos esquecem, inclusive. Toda essa história de confusão com os amalequitas começa lá em Êxodo. Eu só vou vos deixar a desejar aqui os capítulos, porque acabei esquecendo, não me lembro os capítulos, né? Mas em Êxodo aí, começa essa história que o povo de Israel estava fazendo a travessia no deserto. Os amalequitas foram lá e atacaram eles. Daí tiveram uma guerra. Inclusive aquele episódio onde estavam fazendo Genkidama, né? Quando Moisés e outra galera aí levantavam os braços, mantinham ele por mais tempo em pé, o povo de Israel vencia a batalha contra os amalequitas. Se eles enfraquecessem e baixassem, os amalequitas é que davam surra, meu. É muita fantasia pra marmanjo acreditar, gente. Mas enfim. Então esse episódio que acontece isso daí também, né, galera? E depois, em Deuteronômio, né, que seria um evento posterior, entre aspas, aqui, né, ao de Êxodo, Deus lembra pro pessoal o seguinte, ó, quando vocês se instalarem lá na Terra Prometida, né, se lembrem dos amalequitas, voltem e se vinguem deles, aniquilem todos eles. Isso está lá em Deuteronômio, só esqueci o capítulo. E chegando em 1 de Samuel, galera, é onde Deus se lembra exatamente, ó, vocês já se instalaram aqui, né, na terra, beleza? Aí Deus se lembra, ó, tem uns caras lá que são os amalequitas, que no passado, né, os antepassados deles, não eram mais os mesmos amalequitas, pessoal, que guerrearam contra o povo de Israel e estavam sendo liderados por Moisés. Não eram os mesmos soldados, o mesmo povo. Já era outra geração. E mesmo sendo outra geração, Deus lembrou ao seu povo, lembrou a Saul, ó, vão lá e matem aqueles amalequitas aí. Ou seja, quando eles foram lá aniquilar os amalequitas, matar criança recém-nascida, bebê de crianças, criança recém-nascida, mulheres, homens, animais e tudo, quando eles foram exterminar toda aquela galera, já não eram mais os mesmos amalequitas, eram descendentes. Ou seja, Deus mandou se vingar de pessoas que não tinham nada a ver com o que os seus antepassados fizeram com os israelitas quando atravessavam o deserto. Que piora ainda mais a situação, pessoal. Piora ainda mais. Mas o ponto é esse vídeo aqui serviu para poder desmentir esse cidadão aqui, que fica aí na internet se colocando como refutador de críticos da Bíblia, refutador dos críticos do cristianismo, refutador de ateu, fica se colocando como refutador aí de sei lá o quê, como se isso fosse lá grandes coisas, né? E é o tipo de pessoa que fica aí enganando quem lá acompanha, né? Os fiéis, escondendo versículos para tentar passar o ponto de vista dele. Assim, enquanto cristão, você que é cristão, que está acompanhando o Lucas Banzola aqui, que acredita em pecado, toda essa coisa aqui, me diz uma coisa, ele ao fazer isso daí, ao agir dessa forma, está sendo um baita de um cristão hipócrita e pecador ou não? Acabei de desmascarar ela aqui agora. Está sendo ou não? E ainda continua. Eu não vi nenhum vídeo dele de retratação aí, não, eu cometi um equívoco lá, não sei o que, não.
Ele continua aí com as mesmas desonestidades de sempre, né? Interpretar as coisas totalmente errado. Aquela coisa que a religião faz com o cérebro das pessoas, né? Que fuder com o cérebro das pessoas. Daí ficam interpretando tudo errado para defender o indefensável. Eu poderia continuar esse vídeo aqui, mas galera, quem quiser assistir lá o vídeo inteiro dele, vai assistir, que eu vos garanto uma coisa. Depois dessa fala dele aqui, aí aos 13 minutos de vídeo, o resto é só enxerto. Aquele mesmo blá 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 de sempre que ele fez lá no início do vídeo. Mesmo enxerto, não, mas antigamente o contexto era esse. Blá 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 blá. Não vai mostrar os versículos que eu mostrei aqui, pessoal. Não vai mostrar. Aí vai vir com um monte de historinhas daqui. Não, veja bem, não estão totalmente. Blá 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 blá, um monte de besteirol, gente. Esse é o tipo de pessoas que alguns ficam aí vangloriando. Olha como ele é tão fodástico, olha como ele refuta os ateus. A pessoa que fala isso nem lê a própria Bíblia, cara. É só mais um adepto aí, um gado aí, um torcedor aí, que torce pra um time sem nem parar pra pensar se o time dele tá jogando bem ou não. Caramba, velho. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido esse vídeo. E você que foi enganado, espero que os teus olhos estejam abertos agora, né? Para que você possa refletir também sobre outras passagens aí complicadas que ficaram te mentindo. Agora você vai ter que começar a procurar lá e ver se realmente tem a ver com aquilo que te falaram ou não. Beleza? Então é isso aí. Grande abraço a todos, espero que fiquem todos em paz. E vai ter mais vídeos de refutação, vídeos desmentindo ao Lucas Banzoli, beleza? Mas como eu digo, eu pelo menos sou honesto. Se for sobre um assunto que eu tenho um domínio, que eu conheço, eu vou lá e ver que ele tá falando besteira, né? Eu vou lá e vou desmentir, vou refutar. Se é sobre um assunto que eu não conheço, nem cabe a mim abordar sobre tal, né? Vou deixar aí de lado, porque não faria o mínimo sentido. Então é isso aí, galera. Valeu e até a próxima.